E desde a abertura do ano legislativo, a Alcolumbre tenta ganhar tempo, adiar a sessão, principalmente para evitar uma CPI do Banco Master, porque os parlamentares estão com medo, né, Thaís? O que está rolando, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Quem que vai ganhar essa queda de braço? O que está rolando, Fabíola, é o seguinte, é o Centrão, Davi Alcolumbre à frente, fazendo um acordo com o bolsonarismo, dizendo, bolsonarismo, não nos pressionem para fazer CPI do Banco Master, que isso não interessa a nós e vocês sabem que a vocês tampouco, e em troca disso a gente põe para votar a análise de veto. Sempre, presidente da Câmara e do Senado, nas últimas gestões, nas últimas legislaturas, eles sempre deixam na manga uma carta para acenar para a oposição e outra para acenar para o governo. Então, a da vez para a oposição é o PL da dosimetria, que o Lula vetou a redução de pena. Se eles derrubarem, passa a valer o texto aprovado no Congresso. E essa é uma troca para não deixar avançar o caso da CPI do Banco Master. A CPI do Banco Master não interessa ao Centrão, ao Davi Alcolumbre, ao Hugo Mota, aos partidos de cada um deles, ao governo Lula, à oposição bolsonarista. Então, basicamente, isso é uma forma de você encaminhar e dar discurso para as suas bases eleitorais de uma tendência que eu diria quase inercial, né, desse caso não avançar tanto assim no Congresso Nacional de Investigação. Até porque a CPI do INSS, que chegou a ter o pedido para ter acesso às provas do Daniel Vorcaro, do celular e tudo mais, já ficou com uma decisão do Supremo, tudo fechado no gabinete do Davi Alcolumbre, que é o último a ter interesse em deixar isso virar público. Então, essa é a tendência. Por isso corrobora essa expectativa de que a tendência é que isso não avance, qualquer investigação sobre o Master avance no Congresso Nacional definitivamente. Medo, Josias? Pavor? Por que não? Está em curso, Fabiola, mais uma operação abafa. Todos têm interesse em abafar essa investigação sobre o caso Master. O Centrão, a Thaís já desenhou aí o quadro, né? O Centrão quer abafar, o bolsonarismo quer abafar. Há um ou outro personagem que fica levantando ali a plaqueta, vamos investigar, mas na coxia está todo mundo, não, sai daí, sai de cena. O governo Lula também não tem interesse. E agora, essa é uma investigação que vai avançar. Lá na frente, pode prevalecer até o abafa, mas a Polícia Federal já levantou informações demais para enfiar tudo isso embaixo do tapete. Não dá mais. As perversões estão vazando pelas bordas do tapete, né? Agora, durante a campanha eleitoral, essa investigação vai estar ali, a divulgação dos detalhes está a cargo do ministro André Mendonça, do Supremo, ou de vazamentos que forem sendo produzidos ao longo da investigação. Numa CPI, se o Congresso libera as rédeas de uma CPI, o espetáculo é incontrolável. Então, a exposição que hoje está submetida ali ao conta-gotas do Supremo, a exposição é incontrolável. Então, ninguém quer a abertura de CPIs. Há pedidos em profusão. CPI exclusiva da Câmara, CPI exclusiva do Senado, CPI conjunta com deputados e senadores. Então, o pedido não falta, com assinaturas de sobra, porque como todo mundo sabe que não deve ser instalado, porque ninguém quer instalar, todos assinam para fazer um aceno ao eleitorado. Olha como eu sou bonzinho, eu quero investigar. Então, há uma abundância de assinaturas. Por quê? Há uma pantomima, um jogo de cena. Todos sabem que a tendência é de que isso não seja instalado, porque não interessa a ninguém. Então, de fato, estamos diante, Fabiola, de uma operação abafa. E quanto maior o esforço para abafar, maior a percepção de que o interesse público deve conspirar contra o abafamento. Todo cidadão de bem no Brasil deve torcer, rezar pelo avanço dessas investigações. Ainda que lá na frente, como tudo no Brasil, isso acabe numa grande pizza, né? Então está todo mundo acendendo o fogo, preparando o orégano
e amassando a massa da pizza. E não nos resta senão, Fabiola, denunciar o teatro e torcer e trabalhar para dificultar a tarefa desses abafadores. Né? Mas hoje há um interesse coletivo e pluripartidário pela falta de transparência, Fabiola. Ô, Josias, mas existe alguma possibilidade dessa pressão em reduzir a pena do Bolsonaro? Existe, porque foi aprovada aquela proposta da dosimetria, né, que já é uma alternativa à anistia. Em vez da anistia, o Centrão impôs ao Bolsonaro uma proposta que reduz as penas, mas não elimina o crime, não dá o perdão absoluto, né, que só virá se for eleito aí alguém como Flávio Bolsonaro ou um desses aliados do Bolsonaro. Né? Então, está lá essa proposta e o Lula fez uma provocação ao Congresso, ao vetar. Fez um aceno ao seu eleitorado e jogou a batata quente de volta para o Congresso. Vocês querem dar redução de pena para quem acabou de ser condenado por tentar virar a mesa da democracia, por tentar o golpe no Brasil? Então, assumam a responsabilidade. O Lula está numa linha de adotar, Fabiola, ou de se apropriar daquela tática antissistema que foi utilizada pelos seus adversários até a sucessão passada. Né? Então ele agora, como que ecoando o discurso do petismo nas redes sociais, aquele discurso que trata o Congresso como inimigo do povo, ele, assim como fez com a dosimetria, fez mais recentemente com o veto que ele impôs àquela proposta que deu ali, favoreceu os supersalários no Legislativo. Então ele está vetando tudo e joga para o Congresso deliberar. E agora está lá. E para convocar a sessão conjunta, Câmara e Senado, para análise dos vetos, o Davi Alcolumbre corre o risco de ser pressionado para instalar a CPI, porque também nesta sessão, em que vai se analisar o veto, ele é obrigado a incluir na pauta, se houver deliberação dos líderes nessa linha, a leitura do pedido de CPI, a leitura que torna a CPI do caso Master incontornável. Então, ele está dizendo, eu só convoco a sessão de análise da proposta de dosimetria se vocês esquecerem esse negócio de CPI. É o que está acontecendo, é uma chantagem. Então, vamos nos entender todos aqui, CPI interessa a alguém? Não. Então, tá bem, então vamos esquecer isso, vamos tratar só da dosimetria. E se isso acontecer, Fabiola, há uma chance de que ocorra, aí ele convoca a sessão. Como interessa ao bolsonarismo e também, em certa medida, ao Centrão aprovar ou derrubar o veto nessa questão na proposta que reduz as penas do Bolsonaro e dos golpistas, pode ser que esse acordo avance. Tudo depende de sepultar a CPI do Master. Fala, Thaís. Eu só penso que tem um caminho mais tortuoso, mas que já se vislumbra para esse PL. O Congresso vai lá e derruba o veto do Lula. Passa a valer, portanto, a redução de penas, inclusive para o Bolsonaro. Aí o governo, governistas da base do governo no Congresso, entram no Supremo Tribunal Federal contra essa decisão, porque vai dizer que é inconstitucional, que o próprio Supremo já decidiu isso. E aí, olha onde a gente chega de novo, né? Nessa correlação de forças entre os três poderes. O Supremo Tribunal Federal vai ser mais alinhado ao interesse do Planalto nesse caso, que não é só do Planalto, porque, afinal de contas, é o cumprimento de pena judicial de uma pessoa que tentou dar o golpe de Estado no país, né? Ou vai, de alguma forma, dar a autonomia, a liberdade do Congresso, que é o argumento da oposição, de que eles têm, sim, o poder de derrubar um veto presidencial. Então, volta a ter essa mesma tensão entre os três poderes de qual vai ser a palavra final, vai beneficiar quem. Mais do que isso, quando o Congresso, os líderes do Congresso, o Davi Alcolumbre, Hugo Mota, vão tentar apaziguar interesses, negociar, articular interesses dos seus próprios eleitores, porque eles são candidatos à reeleição, né, a presidentes da Câmara e do Senado. Então, eles precisam
fazer acenos para a direita, para a esquerda, para o centrão e tudo mais. Então, o que eles vão começar a levantar para negociar nessa hora em que tem um projeto muito delicado para ser deliberado, no caso da dosimetria, outros projetos muito delicados que atendam a esses outros interesses. O Hugo Motta já deu um sinal, um gesto muito importante no final da semana passada, que foi devolver a relatoria do PL antifacção para o Guilherme Derrite, deputado do PP de São Paulo, ex-secretário de Segurança Pública do Tarcísio, que promete ser candidato ao Senado com a bandeira da Segurança Pública, cujo relatório aprovado na Câmara foi desfeito, basicamente, em boa medida. O senador Alessandro Vieira, que relatou o PL antifacção, devolveu características do texto original do governo, aprovou isso no Senado, volta para a Câmara, o Hugo Motta devolve para o Derrite, que já disse que vai. Ele ainda não explicou, né? A gente está pedindo entrevistas para ele explicar o que ele vai retomar do projeto dele inicial e o que ele vai aceitar das mudanças do Senado, que é outro tema que para a oposição bolsonarista interessa muito, como aceno para suas bases nos seus estados em ano eleitoral. Então, é uma coreografia que nunca cessa. A música, ela vai mudando um pouquinho. Às vezes ela acelera o ritmo, às vezes é uma música um pouco mais calma, mas é o tempo inteiro essa composição de interesses entre bancadas na Câmara, o interesse do governo, o Supremo Tribunal Federal, as disputas dentro do próprio Supremo, divisões de como o judiciário tem que atuar. Essa novela aqui do PL da dosimetria, que desde que começou o julgamento, antes de começar o julgamento do Bolsonaro no Supremo, já se falava em anistia, quando começa o julgamento mais ainda, quando ele é condenado, vira o PL da dosimetria, e essa novela não acaba com a análise dos vetos pelo Congresso Nacional.